primeiras horas da manhã de hoje, uma operação conjunta da Polícia Federal, Controladoria Geral da União, a CGU, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual através do GAECO, investigou em vários pontos do estado da Paraíba desvios de recursos públicos na contratação de obras que serviriam para o combate aos efeitos da seca, construção de açudes, de barragens. Esses alvos estavam mexendo com dinheiro destinado a acabar com a sede do povo na Paraíba. Todos os detalhes dessa operação, quem traz ao vivo é David Martins, ele que acompanha desde cedo as primeiras movimentações. Alô, David. Toda a Paraíba. Olha, é mais uma ação integrada desses órgãos importantes, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União, que investiga aí supostos desvios de recursos públicos destinados a uma população tão carente que precisa tanto dessa estrutura hídrica. Então, esses valores deveriam ser investidos na construção de açudes e de barragens. Infelizmente, de acordo com os levantamentos, esse dinheiro estava sendo desviado. Estou aqui ao lado de um dos delegados que está participando dessa operação. Doutor Fábio, muito obrigado pela participação. Bom dia para o senhor. Me fala como acontecia esse esquema de acordo com o que vocês investigaram até agora. Bom, vamos lá. Há algum tempo atrás, há anos atrás, nós já vínhamos fazendo apurações sobre irregularidades em obras públicas lá na região do Sertão. A operação referência nesse aspecto chamava-se Operação Recidiva, mas cuidava de obras muito diversas, certo? E aí o que é que acontece? A gente percebeu que havia um grupo de pessoas que era mais ou menos especializado em fazer desvio de recursos relacionados com obras hídricas, ou seja, açudes e barragens. Consistia basicamente no seguinte: a empresa responsável por executar o projeto de planejamento da obra, ela também era responsável posteriormente por fiscalizar a execução da obra para saber se se adequava ao projeto anteriormente elaborado. Só que o que a gente percebeu, o que os investigadores perceberam, é que ao invés de se limitar a fazer o projeto e fazer a fiscalização, a empresa também estava, esse pessoal também estava executando a obra. Ou seja, eles estavam fazendo a parte que deveria ser feita por terceiras pessoas. Evidentemente isso é irregular, portanto que eles usavam pessoas jurídicas diversas, de outras pessoas, para poder mascarar o direcionamento dessa construção. Então, sendo eles próprios responsáveis por fiscalizar a obra, eles colocavam um sobrepreço e também um superfaturamento que atingiu uma porcentagem alta do valor que foi liberado. Então, a CGU, nas suas auditorias, estima que foi liberado aproximadamente 78, 79 milhões de reais e acredita que uma boa parte disso, talvez alguma coisa em torno de 8, 9 milhões, tenha sido desviado como superfaturamento nessas obras. Agora, também existe indícios de que um servidor público teria recebido propina para facilitar esse esquema. Como era isso? E que servidor é esse? É um político? Não, veja, não há agentes políticos nesse momento, nessa fase da operação, o que não significa que posteriormente a coisa não possa enveredar para isso, certo? Com relação a essa parte do servidor público, eu peço a vênia, a licença aos telespectadores, mas eventualmente se eu declarar alguma coisa nesse sentido pode atrapalhar um pouquinho as investigações, mas o que eu posso dizer é que a coisa foi aprofundada, durante muitos meses a Polícia Federal se debruçou sobre isso, são fatos que foram levados ao conhecimento da Justiça Federal, que entendeu que havia elementos suficientes para nós cumprirmos os mandados na data de hoje, e o Ministério Público Federal ombreando, a CGU validando através de documentos muito bem instruídos, feitos pelos seus auditores. Então a coisa está bem encaminhada e a gente acredita que após a deflagração na data de hoje, a gente vai poder tentar ressarcir os cofres públicos de parte desse dinheiro que foi desviado. Delegado, outra informação interessante é que um dos investigados, que seria o dono de uma dessas empresas, ele morreu há pouco tempo. E o filho teria herdado essa herança ruim, vamos dizer assim, continuou com a prática, com o esquema criminoso. Havia uma forma de proceder e essas pessoas, elas tinham uma profissão definida, eles eram engenheiros projetistas dessa parte.
Então, como os parentes também tinham essa expertise, também eram capazes de fazer os projetos, elaborar os projetos e já trabalhavam com o falecido nesse aspecto, foi percebido que, embora ele tenha morrido, não parou, as ações criminosas não pararam com a morte dessa pessoa. Os parentes herdaram essa forma de proceder que veio a ser nociva para os cofres públicos. Uma operação de grande volume que acontece aqui na Paraíba. A gente está sendo realizada, a gente tem imagens ao vivo de um dos pontos onde as equipes ainda estão colhendo documentos. No estado do Ceará também, uma operação de grande proporção. Para os padrões nossos aqui no estado da Paraíba foi uma operação grande. Nós precisamos contar com a colaboração da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Ceará, mas graças a Deus conseguimos cumprir todos os mandados na data de hoje. Não houve a expedição de mandados de prisão, apenas busca e apreensão. Conseguimos arrecadar documentos e mídias que a gente acredita que vão agregar valor à nossa investigação. E também uma parte do patrimônio desses investigados que eventualmente possa ser usado por parte do Ministério Público para tentar ressarcir os cofres públicos do valor que foi desviado. Delegado, muito obrigado pela entrevista. Então, para que você de casa possa entender um pouco mais sobre essa ação, eu estou desde as primeiras horas de hoje acompanhando toda a movimentação e estive em um dos pontos da operação hoje. Vamos assistir. As equipes chegaram logo cedo na sede de uma construtora que fica no bairro Água Fria, na capital. Os agentes da Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e Polícia Federal passaram a manhã inteira no local. Durante as buscas foram apreendidos documentos e outros objetos que devem passar por perícia. A movimentação foi grande. Os policiais entravam e saíam do prédio o tempo todo. Uma mulher chegou e, quando percebeu a presença da imprensa, desistiu de entrar. Um dos policiais foi ao encontro dela. Depois, outra pessoa chegou em uma caminhonete. Ele seria um advogado e ficou no local acompanhando as buscas. A ação foi mais uma etapa da Operação Recidiva e apura possíveis desvios de recursos públicos na construção de açudes e barragens nas cidades de Aguiar, Brejo do Cruz, Emas, Gado Bravo, Ingá, Itaporanga, Pedra Branca, Riachão do Bacamarte, Santana de Mangueira, São Bento e São José de Caiana. Nesses locais existem fortes indícios de corrupção, segundo as investigações. Houve também o levantamento de informações de obras nos municípios de Bananeiras, Alcantil, Monteiro, Parari e Serra Grande. Foram cumpridas 34 ordens judiciais na operação. Além de João Pessoa, na Paraíba, as equipes estiveram nas cidades de Pombal, Patos, Paulista e Campina Grande. No estado do Ceará, a ação foi na cidade de Juazeiro do Norte. De acordo com os levantamentos, eram sempre as mesmas empresas que ganhavam as licitações. E isso acontecia porque existia o pagamento de propina a servidores públicos. O valor movimentado é de 79 milhões de reais. Muito bem, é justamente nesse ponto aí que a operação ainda está acontecendo. São 5 viaturas aí da CGU, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, que estão nesse prédio. É a sede de uma construtora. Então, me parece que aí muita coisa vai ser recolhida. E o que chama a atenção é que essa operação é em cima de uma área tão sensível para o nordestino, né? A seca. Estou ao lado aqui do procurador do Ministério Público, o Bruno Galvão. Muito boa tarde, obrigado pela participação. Isso deixa a gente mais sentido com a situação, com o desvio desse dinheiro que seria tão importante para esse povo, né? Sem dúvida. O escopo dessa operação não é só tentar recuperar os recursos que foram desviados, mas também, de algum modo, garantir que essas obras elas tenham ao final alguma utilidade ao público, né? No final das contas, os cofres públicos foram sangrados e quem deveria sangrar, que na verdade deveria ser o açude, está aí inoperante, está aí sem qualquer utilidade para o povo que depende dele para sobreviver, para extrair seu sustento. Me parece que o esquema estava tão bem montado que
esse grupo já tinha máquinas em locais onde a licitação ainda está em andamento. Sim, sim. Nesse sentido, você tem razão. Muito bem, é isso, Nilvan. Mais uma excelente ação. A gente torce aí que essa operação, que essa investigação, ela evolua e pode acontecer outras fases. Eu volto com você. Ok, David, parabenizar pela cobertura aí que a TV Correio está fazendo, né? O David trouxe aí redondinha a informação, com todos os detalhes. Eu li muito hoje sobre essa operação, desde cedo, cedinho. E o grupo aí é um grupo perigoso, um grupo que tem um esquema muito pesado. Essa imagem aí ao vivo, Valdez? É Água Fria, é uma das construtoras envolvidas, né? Esse pessoal tá desde 6 horas da manhã aí, então é sinal que tem a Motolink, A Motolink tá lá no bairro de Água Fria. Essa é uma das construtoras grandes e é capaz de os documentos que forem apreendidos aí se virem também para aprofundar mais ainda as investigações. Essas construtoras, elas constroem aonde? Onde é que elas têm aí os seus negócios instalados? Aonde elas fazem obras? Por que é que ganham tantas licitações, né? Então é um esquema perigoso. Eu vi, as conversas do WhatsApp que esse grupo estava tendo, eu li hoje um pedaço do processo. As conversas do WhatsApp estava tudo monitorado pelo Ministério Público Federal, pelo GAECO, do Ministério Público Estadual. Quebrado o sigilo telefônico, que eles ficaram conversando sobre os roubos, sobre os esquemas, sobre os desvios. Para tu ganhar a licitação em tal cidade, tem que pagar 100 mil logo lá, os cabas lá. Aí dá 30 mil de entrada. Como é o negócio desses caras. Paga 30 mil de entrada e o resto em parcela de 10 mil. Aí fulano leva tanto. E eram 3 empresários, inclusive o dono dessa empresa aí também, de Água Fria, que eram o trio que comandava todo esse esquema poderoso, que pode estar também com tentáculos em outros esquemas na Paraíba, em várias cidades. Então aqui parabenizar o GAECO, Ministério Público da Paraíba, o GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado, que também teve uma participação importantíssima nisso aí, tá certo? O Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, porque tem dinheiro federal, aí a Controladoria Geral da União entra na investigação, e a Polícia Federal, que foi quem foi responsável pelo cumprimento aí dos mandados, os delegados e tudo mais também atuantes aí nessa questão. Enquanto não acabar com esse negócio de roubalheira, esse negócio não vai pra frente, irmão. Lá no meu sertão, o povo morrendo de sede, em outros lugares aí morrendo de sede, e um monte de cabas safados desviando recursos do governo, manda o dinheiro pra fazer as obras, e os cabas terminam desviando o dinheiro e não faz a obra, rapaz. Não tem como, tem que ir pra cadeia. E daqui a pouco divulgar o nome de todo mundo pra todo mundo saber quem eram os larápios aí que estão envolvidos nesse esquema. Cadeia nesse bando, cadeia nesses ratos. 12-8 agora, 12-8. Tem também a operação da Polícia Civil. Em todo o país, os agentes foram às ruas para combater a violência contra a pessoa idosa. E aqui na Paraíba não foi diferente. Detalhes quem tem com a gente agora, ao vivo, dividindo tela comigo, é Jaceline Marques. Alô, Jaceline. Boa tarde, minha querida. Oi, Nilvan, boa tarde para você, boa tarde para a Paraíba inteira. Já estou aqui com o delegado doutor Pedro Ivo, que vai conversar conosco a respeito da Operação Vetos 2, que começou no dia 15 do mês passado e teve um grande resultado. A Polícia Civil, inclusive, está comemorando hoje. Doutor, primeiro vamos aos objetivos dessa operação. Boa tarde, Jaceline, boa tarde, Nilvan, todos os telespectadores da TV Correio. Essa operação ela tem como objetivo combater a violência contra a pessoa idosa, qualquer modalidade de violência, física, psicológica, patrimonial, institucional, ocorrida no ambiente familiar ou fora dele. Então, desde o dia 15 de outubro, a Polícia Civil da Paraíba e todas as polícias civis do Brasil, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, está levantando as denúncias existentes no canal Disque 100, que é a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que relatam situações de violência contra a pessoa idosa. Então, esses levantamentos, Jaceline, permitiram a mais de 500 visitas a lares aqui na Paraíba,
em que se constatou situações das mais variadas matizes, violentas contra a pessoa idosa, que desencadeou 13 prisões, 27 termos circunstanciados, que é aqueles casos de crimes de menor potencial ofensivo, 52 inquéritos instaurados, além de diversas outras providências que serão desencadeadas daqui para frente. Então, é uma operação de grande êxito que envolve toda a Paraíba, mais de 100 policiais civis envolvidos, todas as 4 superintendências de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Guarabira do Estado envolvida nessa operação, cujo foco, como eu te disse aqui, é combater a violência contra, muitas vezes, quem sequer tem condições de reagir a uma agressão. A pessoa que já está numa idade avançada, com a saúde debilitada, que deveria ter o cuidado e a atenção por parte dos seus próprios familiares, mas que muitas vezes é negligenciado nesse atendimento e acaba sofrendo violências das mais variadas gravidades. Então a polícia está atenta a isso e nós aqui alertamos a necessidade de que quem tenha conhecimento, um vizinho, um parente, alguém, ligue para o Disque Denúncia 197, ligue para o Disque 100, para que a gente possa, tomando conhecimento dessas denúncias, tomar as providências investigativas necessárias para combater esse tipo de violência. Nós temos até uma satisfação de atuar nesse tipo de situação, porque é realmente lamentável situações que encontramos no dia a dia de pessoas que fazem tantos maus tratos a quem tanto cuidou de sua vida na juventude. Doutor Pedro Ivo, além da violência física, a violência sexual também, infelizmente, é recorrente nos lares de pessoas idosas. Infelizmente, sim. Doutora Vera Lúcia, delegada do idoso, já relatou, inclusive, situações aqui de violência contra pessoas idosas no âmbito sexual. A gente imagina que não vai existir isso diante até o respeito reverencial que existe a uma pessoa idosa, mas, lamentavelmente, ocorre esse tipo de questão e a polícia está atenta para colaborar e impedir esse tipo de prática delitiva. Vamos conversar aqui um pouquinho, doutor Pedro Ivo, muito obrigada pela sua entrevista com a doutora Vera Lúcia, que vai nos contar algumas situações. A senhora chegou a presenciar crimes, é óbvio que todo crime contra a pessoa idosa é um crime bárbaro, mas crimes com maior potencial? Já, né? Eu já estou há 12 anos na delegacia do idoso, né? E a gente vê muitos crimes, coisas absurdas, tá entendendo? E a gente vê ali o mundo cão. Eu digo sempre. Sexuais, né? Sexuais. Esse ano já teve estupro, tá entendendo? De uma idosa que doente, não é? Com estado de demência muito adiantada. Meu Deus. E foi estuprada. E ela era estuprada por quem? Pelo cuidador, por alguém da família? Por incrível que pareça, pelo genro. Meu Deus, ela era estuprada pelo próprio genro? Exato. Jesus, e esse homem chegou a ser preso? Qual foi a pena que ele... Autuado em flagrante. Graças a Deus a gente conseguiu, porque muitas vezes eles fogem e a gente faz o inquérito e termina encontrando, tá certo? Doutora Vera Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Tá aí. Terminar a entrevista aqui com a imagem da doutora Vera Lúcia, doutor Pedro Ivo, que também ainda encontra-se aqui na Central de Polícia, que gentilmente cederam essa entrevista. É isso aí, Nilvan. Infelizmente, a violência cada vez mais forte, cada vez mais presente nas famílias dos idosos também. É uma tristeza, é uma pena. Eu volto contigo. Lamentável, e tem que ser assim, tem que arrochar isso. Acho que os conselhos da pessoa idosa tinham que funcionar de forma mais efetiva, né? A promotoria dos direitos difusos, que também engloba aí a questão do idoso, tinha que ter uma presença firme nisso, né? Enfim, todos os aspectos, né? E não é só agressão, a violência contra a pessoa idosa, aqui pra nós, não é só quando o idoso apanha não, né? Quando o idoso procura atendimento de saúde que não encontra, é uma agressão à pessoa idosa. E a gente não vê. Onde é que estão os promotores dos direitos difusos, né? Tudo acontece de uma forma que todo mundo faz de conta que não vê. Agressão e violência à pessoa idosa é uma agressão física e também aos seus direitos e à sua dignidade. E a gente vê vários absurdos acontecendo e a gente não acontece nada. Então está na hora de acordar em relação a isso. Tanto na agressão física, no desrespeito aos seus direitos. É algo assim que tem que estar muito presente no nosso cotidiano se a gente quiser dar dignidade à pessoa idosa de viver. E parabenizar aí o delegado responsável aí pela operação aqui na Paraíba.